cristão, como um bom peregrino, é alguém separado do resto da humanidade para viver uma vida de devoção e serviço a Deus. E esta separação envolve em trilhar essa terra sendo dirigido pela lei de Deus revelada em sua palavra, tendo Jesus Cristo como modelo a ser imitado. Compreenda que um Deus santo é separado de todo pecado. Isso envolve pecadores que não podem se aproximar dele, exceto pela morte e derramamento do seu Filho, derramamento do sangue do seu Filho, o Santo Jesus Cristo. Cristo é a santificação do peregrino. Por conta da obediência de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso, aqueles que depositam a sua fé em Cristo são feitos justos e retos diante de Deus Pai. Contudo, é importante saber que a santificação é obra especial do Espírito Santo como o grande santificador. Ele age sozinho na santificação inicial, que coincide, peregrino, com a sua regeneração. Mas ao mesmo tempo você tem que saber que o Espírito Santo continua a obra da santificação em você, naquilo que nós conhecemos como santificação progressiva, que envolve também a sua atividade como crente nesse processo. É verdade que a santificação como um processo começa no novo nascimento, mas continuará até o fim dos dias da sua peregrinação nessa terra. Isso implica que uma ação livre da graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e ao mesmo tempo capacitados e dinamizados a viver em retidão diante de Deus. Inicialmente você, peregrino, não age, mas você sofre a ação do Espírito Santo. Isso acontece porque o Espírito Santo passa a viver dentro de você. E é o Espírito Santo quem inclina e leva o seu coração a ser centrado na pessoa de Cristo. Através da obra do Espírito Santo, você é envolvido em um processo pelo qual você se tornará cada vez mais e mais conformado com Cristo no coração, na sua conduta e também na sua devoção a Deus. É a contínua transformação que o Espírito Santo realiza no crente, a consagração crescente do corpo e da alma à pessoa de Deus. De certa forma, o Deus Santo separou você, caro peregrino cristão, a viver de forma a refletir, embora que de forma imperfeita, a sua santidade. Perceba então que você foi separado. Logo, você não é mais comum, você não é mais profano. E esta sua nova condição afeta diretamente o seu comportamento. A santidade afeta a nossa privacidade com Deus. A santidade altera a nossa confidencialidade do nosso lar. A santidade molda a competitividade do nosso trabalho. A santidade dirige os prazeres da amizade social. A santidade modela os motivos do culto que apresentamos ao Senhor no seu dia. Sim, você, peregrino, pode olhar para Jesus e ver o que significa ser santo. Temos nele o exemplo mais prático e humano da santidade. Nele vemos todas as virtudes da santidade perfeitamente alinhadas. Como explicou Kevin DeYoung, ele sempre foi gentil, mas não frouxo. Foi ousado, mas jamais atrevido. Ele foi puro, mas jamais púdico. Ele foi cheio de misericórdia, mas jamais às custas da justiça. Foi cheio de verdade, mas não às custas da graça. Em tudo foi submisso a seu Pai Celeste e deu tudo por suas ovelhas. Jamais desejou, jamais cobiçou, jamais sentiu. Em tudo que Jesus fez durante toda a sua vida, em especial quando ele caminhava para o seu fim, ele amou a Deus com todo o seu ser e amou a seu próximo como a si mesmo. Santificação é um processo de ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Nisso fica evidente que, a parte da obra de Cristo e do Espírito Santo, nós não podemos viver em santidade. Na realidade, Cristo ministra a sua santificação à igreja para que ela viva piedosamente para Ele.
E o Espírito Santo persevera em sua obra de santificação, fazendo uma obra completa até o final. Por isso, caro peregrino, fiados e confiados nessa obra do Espírito Santo, seguimos, sendo conformados à imagem do Filho, o Santo Jesus Cristo.